Boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Gabriela, eu tenho 17 anos, sou da Igreja Batista do Povo, Vila São José. É uma honra estar aqui com vocês, estamos entre irmãos. E hoje nós vamos mergulhar acerca de obediência. Por isso eu queria perguntar a vocês, o que significa obedecer? E quando o Senhor me deu essa palavra, eu fui buscar no dicionário, e ele me disse que obedecer significa ouvir com atenção, mas também significa agir. E até aí tudo bem. Só que eu comecei a pensar, tudo bem então eu obedecer, mas como que eu obedeço? De todo o meu coração? Ou lá no fundo eu fico pensando, tá bom, já vou. Tá bom, tem que ir, né? Contrato, vou obedecer de qualquer jeito. Enfim, é isso que a gente vai mergulhar hoje. Gênesis 6, no versículo 11. A gente vai ver. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. Deus disse a Noé: darei um fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por conta deles. Eu destruirei a terra. Então, na história de Noé, a gente tem esse contexto de uma terra corrompida. O Senhor estava arrependido de ter feito o ser humano. Entretanto, nos versos seguintes, a gente vê que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor e foi chamado a construir uma arca. A gente conhece muito bem essa história. E Noé, ele foi comissionado, então, a construir uma arca. O Senhor passou as medidas, passou como deveria ser a arca. Então, ele começou a trabalhar. E pesquisadores dizem que esse processo de trabalhar para construir a arca foram mais de 100 anos. E eu comecei a me imaginar na situação de Noé, construindo uma arca durante tanto tempo e não caía um pingo de água. Eu começo a me imaginar o Senhor falando, olha, vai cair um dilúvio, eu vou alagar o mundo inteiro. E eu falo, não, beleza, eu vou construir aqui a arca. E eu tô lá construindo e todo mundo ao meu redor fala, você tá maluco? O que você tá fazendo da sua vida? Será que esse Deus tá certo mesmo disso? E eu continuo construindo mesmo que não esteja caindo um pingo de água? E isso começou a me impactar, eu comecei a ficar impactado com a história de Noé. Porque ele foi obediente mesmo sem nenhuma evidência. E o final da história a gente já conhece, né? Noé, ele constrói a arca, o dilúvio de fato acontece e ele salva a sua família. Inclusive, queria abrir um parêntese aqui, que eu acho muito interessante, que Noé, ele obedece e a sua obediência respinga às pessoas que estão próximas dele. Então, ele foi obediente ao Senhor, ele construiu uma arca, ele foi fiel ao Senhor, e isso respingou nos filhos dele, nos netos dele, sabe? E eu achei isso incrível. E é muito comum a gente escutar por aí que, olha, se você fizer isso para o Senhor, Ele vai te dar aquilo. Olha, se você for por esse caminho, você vai encontrar tal coisa. Só que a verdade é que quando a gente volta os nossos olhos para a palavra de Deus, a gente começa a perceber que a forma como o Senhor se refere aos seus é diferente. Ele chega e ele fala, construa uma arca. Ele chega e ele fala, sai do meio da sua parentela. Ele chega e ele fala, fica onde você está. Vai para lá, come um rolo, sacrifica o seu filho. Sabe, ele é muito direto. E eu comecei a refletir, porque eu, pelo menos, tenho um coração muito questionador. E se o Senhor me falasse, vai para lá, eu já comecei a encher ele de perguntas. Vai para onde? Como assim, Jesus? O que eu vou levar? Que roupa que eu vou? O que eu vou falar para as pessoas que estão ao meu redor? É muito comum. Mas o Senhor, Ele espera de nós uma obediência instantânea. Assim como Noé. Uma obediência é agora, sem questionar. E, sinceramente, eu, dentro do meu coração questionador de fazer 1001 perguntas, eu fico até abismada comigo mesma. Sabe por quê?
Porque às vezes a gente quer evidência para obedecer a Deus. Mas que evidência maior do que a pessoa que está te chamando? Que evidência maior que Ele é Deus? Não tem evidência maior do que essa. E com isso eu cheguei à conclusão que a obediência de Noé não tinha nada a ver com a perseverança dele, o quanto ele era forte, o quanto ele foi fiel ao Senhor, mas tinha tudo a ver sobre o entendimento sobre quem era Deus. Noé sabia o Deus que ele servia e por isso ele foi fiel. E ele foi fiel durante 100 anos, ele foi fiel durante a vida dele, sabe? E por isso eu queria te perguntar, quem é Deus para você? Às vezes a obediência tem tudo a ver sobre o seu entendimento de quem é Deus. Noé, ele obedecia porque ele sabia que servia um Deus fiel. Então, se ele diz que vai chover, é porque vai chover. Pode passar 100 anos, pode passar 1000 anos, talvez não seja eu que veja a chuva, mas vai chover. Porque eu acredito em um Deus que não é homem para que minta. Amém? E a gente conhece outros exemplos na Bíblia, como, por exemplo, a história de Abraão. O Senhor, ele, para aqueles que não conhecem, né, a história de Abraão, ele recebeu uma profecia, né, uma promessa de que ele seria pai de multidões. E acontece um monte de coisa, mas no fim ele tem Isaac. Só que em um determinado dia o Senhor pede Isaac de volta. E sabe qual foi a resposta de Abraão? Pegar Isaac e ir subir no Monte Moriá. Não foi, Senhor, mas é tudo que eu tenho. É o que o Senhor falou que eu ia ter. Não foi questionar Deus. Foi simplesmente pegar e obedecer. Porque Abraão sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia quem era aquele Deus. E eu imagino, eu sou uma pessoa muito visual. Então eu imagino esse tópico da ministração de uma obediência sem nenhuma evidência da seguinte forma. Como se a gente estivesse andando, caminhando mesmo. E você chegou no último degrau, você chegou no último lugar que tem um piso. E aí, do nada, vem uma voz de muitas águas dizendo, anda. Só que eu estou vendo aqui que não tem nada, está escuro. Está vazio, Jesus, eu vou andar, eu vou cair. Mas o convite do Senhor para nós essa noite é que, ao invés da gente olhar para o vazio, para o escuro que está aqui e o medo que está te dando de dar um passo, é você levantar os seus olhos e começar a olhar para aquele que está te chamando, para aquele que está falando, começa a andar. E aí você vai dar o seu primeiro passo e quem vai colocar o piso é o Senhor. Então, se você se identifica com Noé e precisa obedecer ao Senhor, mesmo sem nenhuma evidência, mesmo sem nenhuma prova, mesmo sem nenhuma resposta, sinceramente, gaste tempo conhecendo Deus, gaste tempo conhecendo Jesus da história, não simplesmente a história de Jesus, gaste tempo conhecendo a pessoa dele. Nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor e andar com fé, sabendo o Deus que você serve. Logo, eu vivo como alguém perdoado, porque eu sei que meu Deus ele é misericordioso. Eu sei que Deus é bondoso, então eu vou confiar no plano que Ele tem para mim mais do que o que eu tenho para mim mesma. Sabe, o Deus que Ele é, eu sei que Deus é justo, então eu vou deixar que Ele faça a justiça por mim. Sabe, eu sei que Ele é um Deus consolador, então eu levo para Ele todas as minhas angústias, todos os meus traumas, o meu medo, o meu cansaço, e é Ele que irá me consolar de verdade. Sabe, eu sirvo um Deus que é fiel. Então eu obedeço confiante porque eu sei que irá se cumprir. Amém? O nosso segundo tópico é a história de Naamã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis 5. Naamã, ele era um cara muito importante. Ele era comandante da Síria. Era a nata da época. Entretanto, a Bíblia vai contar pra gente que ele tinha lepra. E lepra, naquela época, significava que você ia perder a sua família, o seu dinheiro, as suas coisas, ia morar em uma comunidade de leprosos até morrer. Literalmente ser excomungado. E a história de Naamã, ela começa, e eu vou ler o verso 2 e o 3, para contextualizar, né? Ora, as tropas de Arã haviam sido atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria-o da lepra. E acontece um monte de coisa, mas no fim Naamã vai à casa do profeta. E lá na casa do profeta, quem desce para falar com Naamã é nada mais nada menos que um mensageiro.
Agora, imaginam comigo, um cara importantíssimo, vai até a sua casa e você manda um mensageiro. Nem vai você mesmo para falar. E a Bíblia vai dizer no verso 11 que Naamã, porém, ficou indignado. Ele saiu dizendo, depois que o mensageiro disse o que tinha que falar, né? E saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã, ele ficou indignadíssimo porque ele era um cara muito importante. Como assim um mensageiro vai vir falar comigo? Quem é você para falar comigo? Ele estava cheio de orgulho. Fora que ele estava cheio de expectativas, e as expectativas deles foram quebradas. Naamã, ele queria muito a cura. Imagina, quem não? Né? Tenho lepra, quero cura. Mas ele queria a cura do jeito dele. Entretanto, o que mais me pega é o fato de Naamã estar cheio das suas expectativas. E Deus, ele é soberano demais para se limitar às nossas próprias expectativas. E eu sei que muitas pessoas são presas, são cativas às suas próprias expectativas. Então, eu oro para que nós sejamos libertos dela. Amém? A obediência de Naamã, ela custou o seu orgulho. Ela custou o orgulho de Naamã. No verso 13, a gente vai ler. Os seus servos foram até eles e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz, lave-se e seja purificado. E quando eu li esse versículo, eu fiquei em choque. Eu falei assim, de fato, o que o mensageiro pediu, o que o profeta pediu, é muito fácil. É só dar um mergulho. De boa. Só que quantas vezes nós não estamos dispostos a obedecer o que é simples, porque custa muito. Custa o nosso orgulho, custa o nosso ego, custa a nossa autossuficiência, custa a nossa reputação, custa o que as pessoas vão falar de nós. Naamã, ele precisava se tornar vulnerável. Eu imagino a cena de Naamã, ele parado com a sua armadura, com a sua farda, na frente do Jordão, e eu imagino ele tendo que tirar aquilo. Se tornar vulnerável, mostrar a sua lepra, a sua ferida, porque ele não estava sozinho. A Bíblia vai dizer que os seus servos o incentivaram a mergulhar. Sabe, muitas vezes nós queremos obedecer o que é confortável, o que convém, o que é seguro, ou até mesmo só o que a gente espera. Quantas vezes nós deixamos de obedecer, deixamos de entregar, deixamos de fazer, simplesmente porque isso significa dar o braço a torcer. E quem sou eu para errar? Sabe, às vezes nós não estamos dispostos a obedecer o que é simples. Vai e mergulha, porque custa muito. Entretanto, o convite do Senhor essa noite não é uma acusação. Olha aí quantas vezes você não obedeceu porque você estava cheio de você mesmo, cheio de orgulho. Mas é um convite para que você se permita viver processos que irão quebrar a sua cara. Que você vai chegar na situação e vai falar, uau, eu não sou nada. E aquela situação vai te humilhar. Porque sem Deus você não consegue fazer nada. Você não é nada. Sabe, Jesus, ele não quer decorar a sua vida. Quando você aceitou Jesus, ele não chegou com um balde de tinta, com quadros, plantas. Não. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Ele quer derrubar as paredes, ele quer reconstruir de novo, ele quer tirar o quadro que você está escondendo, a mancha que está lá e falar, olha, vamos limpar. Ele quer pegar o tapete, levantar e falar, olha o tanto de poeira que tem, vamos aspirar. Ele quer descer lá no porão, bater na porta que você fecha 7 chaves e ninguém sabe que ela existe e falar, uau, aqui vai dar um quarto lindo, aqui vai dar um testemunho lindo. Só que o mais interessante dessa história toda é que, como dizia o meu pai quando eu era criança, Jesus, ele é muito educado. Ele não arromba nenhuma porta. Ele chega e bate. Ele está à porta e ele bate. E esse é o mais interessante da história, porque é sua decisão. É sua decisão abrir a porta para Jesus. É sua decisão falar, vamos, Jesus, eu pego o aspirador e o Senhor liga na tomada e a gente vai tirar aqui essa poeira. Vamos, Jesus, eu te ajudo a reconstruir essa parte. Vamos, Jesus, eu aceito, eu te obedeço. Vamos, Jesus, eu tiro a minha capa e eu mergulho no meu lugar de cura. Mesmo que custe muito, mesmo que custe tudo, eu te obedeço, Jesus. Essa decisão, essa frase, ela não é o seu pastor que tem que falar, ela não é o seu líder, ela não é o ministro de louvor que tem que falar, ela é sua responsabilidade decidir.
E eu confesso que enquanto eu fui ministrada por essa parte, enquanto eu escrevi essa parte do esboço de Naamã, eu fui muito ministrada por um hino, que é muito conhecido, que é Eu Quebro o Meu Vaso. E nessa parte estava tocando uma parte da canção, né, lá no final, que diz: E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. E eu confesso que quando eu ouvi essa frase na música, eu comecei a chorar e eu comecei a perguntar: Jesus, por que eu quebraria o vaso outra vez? Eu já quebrei, eu já esmaguei o meu orgulho uma vez e eu sei que dói demais e eu não quero passar de novo. Não faz sentido para mim. E aquele famoso coração questionador lá do primeiro tópico. Eu, de fato, comecei a questionar o Senhor. Eu falaria: por que eu faria isso comigo? E ele me deu a passagem de Atos 5:40. Essa passagem, ela mexe muito comigo. E quando eu a reli, eu falei: uau, é sobre isso, eu entendi. Que diz: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então, chamaram os apóstolos e o mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não lhe falassem mais no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Nesse verso, a gente vê algo comum, normal, pessoas apanhando por falarem de Jesus. É algo comum, a gente está acostumado a ver isso. Só que o verso 41 vai dizer: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa desse nome. E esse versículo, ele me chocou. Ele falou: uau. Eu falei: uau. Eu imaginei os apóstolos saindo do sinédrio com as costas rasgadas, sangrando, mas com um lindo sorriso no rosto, porque eles foram considerados dignos de sofrer por Jesus, porque eles estavam se parecendo com o Mestre. Foi então que eu comecei a entender que sim, custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez, porque sinceramente não há prazer maior, não há alegria maior, não há vida longe do Senhor. Logo, tudo que eu posso fazer é simplesmente te obedecer. Logo, tudo que eu posso fazer é se despir do meu ego, porque não tem lugar para onde ir, não tem vida longe de ti, não tem alegria longe de ti, não há prazer longe de ti, não há privilégio longe de ti. Logo, nós saímos com o nosso orgulho ferido, com o nosso ego machucado, com a nossa autossuficiência esmagado, humilhados, porque nós não podemos fazer nada, mas nós saímos alegres, porque temos Jesus e estamos caminhando para ser mais parecido com eles. Amém? O terceiro tópico é sobre Jesus. O terceiro tópico é sobre Jesus. O maior exemplo de obediência que a gente tem na Bíblia. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 22:42. Lucas 22:42, na minha versão é NVI, vai dizer: Pais, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu peguei esse versículo como o estopim da ministração, porque não tinha como falar de obediência e não falar de Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo de uma obediência absoluta. Ele nos ensina a essência da obediência. E nesse verso, a gente consegue perceber, a gente consegue identificar que o objetivo de Jesus nunca foi apenas chegar na cruz e morrer. Mas o objetivo de Jesus sempre foi fazer a vontade do Pai. Que seja feita a tua vontade. Em João 4:34 vai dizer: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Salmos 48 vai dizer: tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no meu íntimo. Por isso, eu queria voltar à pergunta do início da ministração. Você ouve o que tem que ser feito e você faz. Mas como você faz? De todo o seu coração? O que seu coração diz enquanto você obedece? O porquê que você obedece? Qual é a sua motivação? Você obedece porque lhe é imposto? Você obedece porque um dia te falaram que você precisa fazer, então você faz? Sabe, por que você obedece?
Você precisa ter coerência, sabe? O nosso agir e o nosso sentir, o nosso pensar, ele precisa ser coerente. Logo, quando eu obedeço, precisa ter coerência no meu coração, precisa ter coerência na minha cabeça. E quantas vezes nós não queremos fazer o mínimo para passar? Quantas vezes a gente olha para uma situação e fala, até onde eu posso ir? Não, no próximo domingo eu vou ir lá e vou perguntar para o pastor o que é pecado e o que não é. Até onde é pecado e até onde não é pecado. O que eu posso fazer aqui para estar dentro da linha e ser salva? Não cometi pecado. Só que, sinceramente, isso não é obediência. Isso é o que os fariseus faziam. Obediência genuína é você virar e perguntar o que eu posso fazer para se parecer mais com Jesus. A gente consegue perceber a diferença nos discursos. Olha, o que é pecado e o que não é? Tem uma linha aqui e eu quero ficar bem próxima da linha. Eu não posso passar porque senão eu estou pecando, estou errando e eu quero ir para o céu. Mas eu também não quero ficar muito longe da linha, sabe? Não quero abrir muito a mão. Só que a obediência verdadeira não é sobre isso. Não é sobre isso. A obediência verdadeira, ela não é o ato de obedecer. Ela é todo o caminho que você percorre para a obediência. Ela é toda a transformação de caráter que acontece para você obedecer. É sobre isso. E simplesmente sobre isso. Sabe? Nunca foi o fato de Naamã ter mergulhado ou não naquele rio. Mas sempre foi sobre o quebrar do orgulho de Naamã até ele estar capaz de obedecer ao Senhor. Sabe? Cristo não quer trabalhar nas suas ações, ele quer trabalhar nas suas motivações, do porquê que você faz, do como você faz. E, sinceramente, ler isso, pregar isso, é muito reconfortante. É saber que Deus me ama tanto, que ele se importa muito mais com o que eu sinto do que com o que eu faço. Olha como Deus ele é bondoso conosco. Ele se importa muito mais com o nosso coração do que com o nosso agir. Logo, se você obedece, se você age, mas dentro do coração você só reclama, saiba que o Senhor conhece isso e ele se sente muito triste, porque ele queria que você se sentisse prazer em obedecê-lo, assim como Jesus. Sabe, Jesus ele obedeceu, ele foi fiel até a morte, morte de cruz, porque acima de qualquer coisa ele amava fazer a vontade do Pai. Nós precisamos obedecer, não porque nos contaram um dia que a gente precisa fazer isso, nós precisamos obedecer, não porque um dia o seu pai falou, a sua mãe falou, o seu pastor falou. A gente precisa obedecer porque a gente ama fazer a vontade do Pai. A gente ama fazer isso. E enquanto eu escrevia essa ministração, porque antes de escrever um esboço, ele primeiro ministra a gente. E esse esboço ele é muito especial para mim, porque em um tempo da minha vida, o Senhor me pediu algo. E o Senhor me pediu justamente o que eu não queria. Eu queria qualquer coisa, eu aceitava qualquer coisa, mas aquilo eu não queria. E ele me pediu aquilo. E eu me lembro de chorar muito e falar, poxa, eu sei que eu preciso obedecer, porque desde pequena eu fui ensinada que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e sinceramente não quero quebrar a cara, não quero agir na minha vontade, mas eu estava muito triste. E eu orei, falei assim, Senhor, eu não quero obedecer ao Senhor, mas dentro do meu coração está reclamando, está brava, está triste com o Senhor, porque o Senhor está me fazendo passar por uma situação que me dói muito. Então eu comecei a orar para que eu sentisse alegria em obedecer ao Senhor. E é sobre isso, sabe? Porque quando a gente obedece, simplesmente por obedecer, é triste. Pior, quando a gente obedece e o Senhor está nos pedindo algo que nos dói muito, e a gente no fim obedece, só que não trata o nosso coração, a gente vai obedecer e no nosso coração vai estar, será que Deus me ama de verdade? Olha o que Ele está fazendo eu passar por isso. A gente precisa de uma renovação de mente para entender, para obedecer. E olha que complexo é obedecer, enquanto o dicionário diz que é só você ouvir e fazer. Não, é muito mais complexo que isso. É amar e fazer a vontade do Pai. Amém? E eu me lembro então que eu orei, e eu orei muito. Falei assim, Senhor,
eu tô andando, eu tô caminhando, mas parece que eu tô pisando em pregos e tá me fazendo sangrar. E eu tô sentindo muita dor. Por isso eu te peço, Senhor, me ajuda a amar a fazer a tua vontade, me ajuda a amar a te obedecer. Uma obediência madura, ela tem prazer em obedecer a Cristo. Tem muita gente se esperando sentir pronto, sentir que tem recurso, sentir que está preparado o suficiente para obedecer. Ou simplesmente não quer dar o braço a torcer e obedecer. Mas essa é uma ministração sobre a gente começar a enxergar a obediência com outros olhos. A gente parar de enxergar a obediência como uma punição. Porque, como eu já disse antes, é um privilégio, é um prazer fazer a vontade do Pai. E o Senhor espera que nós sentimos isso no nosso coração. Senhor, nos ensine a amar a fazer a Tua vontade. Porque só assim nós vamos conseguir obedecer e obedecer de verdade. E obedecer de forma genuína. E obedecer de uma forma que vão ter testemunhos, vão respingar nos seus familiares, vão respingar nos seus amigos. E eu sei que eu fui muito rápida, mas o que o Senhor tinha para falar conosco era sobre isso. Por isso, se você está obedecendo hoje e você não está feliz, nós vamos orar. Mas se você não está tendo coragem de obedecer, porque isso te custa o seu orgulho, ou porque isso te custa alguma evidência que o Senhor ainda não te deu, nós vamos orar também. Porque, acima de tudo, que nós tenhamos certeza do Deus que a gente serve. E por isso a gente obedece. Nós não obedecemos porque os outros vão olhar e falar, uau, nossa, que coragem, está obedecendo ao Senhor. Nós obedecemos porque nós amamos fazer a vontade do Pai. Amém? E, acima de qualquer coisa, eu queria relembrar e frisar muito que o Senhor ama muito o seu coração. Nunca foi sobre o que você faz ou sobre o que você deixa de fazer, mas sempre foi do como você faz e do porquê você faz. Sabe? Sempre foi sobre a sua motivação. O Senhor, Ele se importa muito mais com o seu coração do que com o fato de você dar ou não o dízimo. O Senhor se importa muito mais com o seu coração se você vem ou não à igreja. Por isso, nós precisamos tratar os nossos corações. E essa noite é uma noite de alinhamento, para a gente entender o que o Senhor pensa e o que o Senhor sente sobre nós. Para que nós deixamos de ambiciar e sonhar sonhos nossos e começamos a cultivar dentro do nosso próprio coração sonhos de Deus. Amém? Então, eu queria pedir para que vocês ficassem de pé, nós vamos orar, porque eu acredito que existe uma graça nesse lugar que nos capacita a obedecer. Então, nós vamos orar para que nós saímos daqui com coragem, com ousadia, porque não nos foi lhe dado um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia para que nós possamos obedecer, mas acima de tudo, amando o Senhor, amando o que Ele nos dá, amando a Sua palavra. Amém? Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço pela tua presença, Senhor. Eu te agradeço pelo seu amor, pela sua fidelidade. Eu te agradeço, Senhor. E agora eu quero orar, pedindo para que o Senhor não nos permita fugir mais do que nós precisamos fazer. Senhor, nos capacita a fazer o que nós temos que fazer. Papai, que o Senhor nos capacite a nos despir do nosso orgulho, a se despir da nossa capa, assim como Naamã, colocar ela no altar essa noite e dizer, Jesus, eu só quero ser curado, eu só quero ser transformado, eu simplesmente só quero te obedecer, porque é isso que me move, é por isso que eu respiro, porque eu amo te obedecer, é para isso que eu vivo. Senhor, me diga o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para te obedecer, porque a minha vontade, o meu prazer, a minha alegria está em fazer a vontade daquele que me enviou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos constrange. Obrigada, Senhor, por dizer que o Senhor ama muito mais o que nós sentimos do que o que nós fazemos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor olha, porque o Senhor sabe o que ninguém vê e o que ninguém sabe. Senhor, eu oro pedindo para que o Senhor alinhe nessa noite os nossos corações.
Alinhe, Senhor, as nossas motivações, que nós começamos a repensar do porquê que nós obedecemos, do porquê que nós fazemos. Eu oro, papai, para que nós tenhamos uma obediência madura, porque quando ela se torna madura, ela se torna um prazer. Então nos leve, Senhor, nessa noite para esse lugar de obediência, para esse lugar, Senhor, onde nós sentimos prazer em te obedecer. Obrigada, Jesus. Eu quero orar pedindo para que o Senhor nos capacite a obedecer, mesmo quando nós não tivermos nenhuma evidência. Eu quero pedir para que o Senhor nos capacite, que nós sejamos cheios de fé, que quando o Senhor nos pedir para dar um passo, e a gente ver um breu na nossa frente e não entender e começar a te perguntar e começar a te questionar, eu oro, papai, para que o Senhor nos lembre de quem o Senhor é, que o Senhor é fiel, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é amoroso, que o Senhor nos capacita. Obrigada, Jesus, por nos amar primeiro do que qualquer coisa. Obrigada, Jesus, por nos amar, mesmo quando nós não fazemos nada, mesmo quando nós não se movemos. Obrigada, Senhor, porque nós não deixamos de ser filhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, papai. E eu oro pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar a ser crentes, a ser pessoas, a ser discípulos muito mais obedientes, mas não mais obedecendo porque um dia eles falaram que tem que obedecer, não mais obedecendo porque um dia lhe foi imposto obedecer, mas nós vamos obedecer porque nós amamos o Senhor. Nós temos convicção do porquê e de como nós fazemos. Tem coerência, Senhor, com o que nós sentimos e com o que nós fazemos. Tem coerência, Senhor, com o que nós pensamos e com o que nós fazemos. Papai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos ama assim, imperfeitos, cheios de orgulho. E eu oro, papai, que o Senhor nos encha de amor, nos constranja de amor, para que nós conseguimos passar por esse processo, caminhar esse caminho da obediência que vai fazer a gente quebrar a cara, que vai fazer a gente se despir do nosso orgulho, se diminuir, que nós diminuímos para que o Senhor cresça em nós, papai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.